Bom, já que a gente falou dessas notícias, né, da semana, agora a gente vai focar um pouco nas entrevistas, né, que teve nessa semana, e a principal delas, né, aconteceu na última quarta-feira, e foi a do Jordan Love, né, agora oficialmente o quarterback número 1 do Packers, né, o QB titular, para a próxima temporada. E ele teve umas falas bem interessantes. Vou até comentar aqui com a Lari, daí a gente vai, né, analisando. E para começar, assim, uma coisa assim que eu gostei muito dele é a postura dele de um cara que quer se mostrar um líder ali, sabe? Para mim, isso daí já é um bom caminho, né, Lari? Eu vejo assim, cara, a postura do Jordan Love foi muito, cara, muita seriedade, sabe? Eu acho que seriedade e serenidade. Então, ele é muito consciente de tudo, eu acho isso muito importante, né? Muito consciente de todo esse processo, dessa oportunidade que ele está tendo, e muito consciente daquilo que ele representa ali no time, que agora é o time dele, é o time do Jordan Love. Então, eu fiquei muito feliz com a entrevista, com as falas dele, com a sinceridade dele, né? A gente vai ver em algumas falas aí que ele disse realmente quando, sabe? Acho que ele foi muito sincero e, assim, eu acho que foi perfeita como é que fala? A entrevista dele. A gente não avalia ainda o jogo, mas eu acho que como postura de atleta, sabe? Como postura, cara, ele foi perfeito. Sim, eu acho que ele foi muito bem, ele foi muito seguro, né, na entrevista dele, né? E tanto que numa das falas, né, que ele falou, falando mais especificamente sobre liderança, né, que ele falou assim, acho que agora posso intensificar e ser um pouco mais vocal, sabendo que eu sou o cara. Então ele já está se sentindo na liberdade de falar com a equipe e, tipo, bora lá para a próxima temporada que, se depender de mim, eu vou ajudar vocês no que for preciso, né? Então, tanto que ele tem umas duas outras falas aqui que tem a ver também com liderança, né? Aí, se você quiser comentar, Lara, aí teremos a oportunidade de crescer juntos. Acho que será ótimo estar perto dos jovens, né? Desses jovens. Então ele compartilha que ele faz parte desse grupo, né? Então ele quer fazer o máximo que ele evolua, mas ao mesmo tempo esses caras que seja o Dobbs ou o Watson que chegaram no passado, mas os caras que chegaram agora, como o J.D. Reed, o Tuck Craft, o Luke Musgrave, né, que são os caras principais ali do ataque, eles cresçam junto com ele, né? Então isso eu acho muito legal da parte do Love. Fora que tem a outra frase que eu achei muito legal sobre liderança, né, que ele falou, que ele tem muita confiança nele mesmo e essa mesma confiança ele tem com a equipe dele. Então acho que mostra um poder de maturidade no Love que eu acho que pouco se vê na NFL, né? Talvez eu até, pela entrevista assim, que eu vi, de ser um cara seguro, né? Naquilo que ele tá falando, muito parecido com o Jalen Hurts, sabe? O Jalen Hurts, eu vi algumas entrevistas dele, de um cara que ainda é novo, mas tem a consciência do papel dele dentro da equipe, sabe? Então isso eu achei muito interessante. Antes de eu seguir, eu não sei se queria comentar algo sobre isso, Laila. Sim. Eu queria falar essa questão do ser vocal, porque a gente sempre discutiu a questão da liderança do Aaron Rodgers, né? E o Aaron Rodgers às vezes não era aquele cara de falar, não tinha essa questão da liderança tão marcado daquilo que a gente vê às vezes os caras fazendo na sideline, né? Os caras puxando a equipe. E eu vejo assim que o Love entendeu, pelo que ele fala, que agora eu tenho a voz, agora a oportunidade de falar está comigo. Então agora eu posso ser um pouco mais vocal, porque antes ele não podia ser vocal, até porque ele era o QB2. Né? Então eu acho que ele já entendeu essa questão da fala. Eu acho que o Love teve a oportunidade de fazer o quê? Eu acho que o cara que
que consegue aproveitar isso que ele teve de ficar no banco 3 anos atrás do Aaron Rodgers, é o cara de entender o que esse cara tem de bom para eu aprender e o que esse cara tem de ruim para eu não fazer igual. Então, acho que o Jordan Love vai ter muita coisa, ele vai conseguir ser muito melhor se ele conseguir ver aquilo que o Rodgers falhou como liderança, que era uma das coisas que a gente falava, e que ele tem a oportunidade de fazer diferente, né? Eu acho que essa é a arte da gente conseguir aprender enquanto a gente vai convivendo, e isso serve para a vida inteira. Acho que essa ideia também de ter a oportunidade de crescer junto é uma postura que o ano passado, eu como torcedora, fiquei muito chateada, né, na questão da postura do Aaron Rodgers, e que eu fiquei até com raiva esse ano, porque esse ano ele foi treinar com outro time dele, né? Esse ano ele está disposto, porque ele está com raiva, né? Então, assim, com outro time ele está comprometido. Então, para pensar, o ano passado ele sabia que ele não ia ter o Davante Adams, né? Que é o piloto automático. Ele sabia que os caras eram novos, eles sabiam que os caras iam demorar para amadurecer. Então, onde estava o comprometimento de comparecer e fazer isso dar certo, né? E aí tudo bem que o Love está numa outra posição, ele não está no nível de Aaron Rodgers, mas aí eu acho que a gente tem que avaliar também o quanto o cara ser bom e deixar o ego, porque a gente sabe que isso é o ego, e deixar o ego atingir um nível que atingiu o Aaron Rodgers, e gente, não tô aqui só para pistolar, todo mundo ama o Aaron Rodgers pelas jogadas que ele fez, por aquilo que ele fez pelo Packers, mas eu tô dizendo que as atitudes dele não basta eu ser o melhor jogador. Eu tenho que jogar por um time, eu tenho um time ali, né? E a gente não viu o comprometimento o ano passado em relação à situação que o time estava, aquilo que a gente tinha. Não que isso garantiria que fosse feito, que aconteceria diferente, ou que a gente iria mais longe. Então, eu vejo essa questão do crescer juntos, e o Love fez isso também no draft, né? Conforme o Packers anunciou a escolha, se eu não me engano, ele marcou os caras que foram escolhidos, e de dizer, olha, vocês chegaram, tal. Em compensação, o Aaron Rodgers está no nível que o cara entra no time para conseguir ver ele mais um pouco. O cara tem que passar por 10 testes aí para ver se ele é compatível. Seguir no Instagram, então, meu filho, você tem que alcançar essa, como é que fala? Essa regalia, né? Então, assim, eu acho que isso muda muita coisa, eu acho que muda muito o clima dentro do Packers, e eu acho legal essa postura dele. Olha, agora esse é o meu time, sejam bem-vindos, vamos crescer juntos, vamos fazer juntos. E estar perto desses jovens, ele é um jovem, meu rapaz, você é um jovem também, mas ele tem mais experiência, querendo ou não, por mais que ele não tenha jogado, mas de entender como que as coisas funcionam aqui. E eu acho muito importante, e aí, de novo, né, gente, tudo bem, o Love tem muito a provar, mas essa questão da postura de humildade, né? Tô aqui, tenho confiança em mim e na minha equipe. E aí você vai falar, você tá falando do Jordan Love, que não é ninguém, então ele tem que ser humilde também. Mas eu vejo uma postura assim do Mahomes, eu vejo o Mahomes é um cara que é excepcional, entendeu? E ele tá ali pro time dele, pra equipe dele. A gente viu o Marquês Valdes-Scantling, cara, assim, de verdade, eu acho que ele é a maior prova que o problema não era só os recebedores do Packers, entendeu? O cara foi lá e o Mahomes fez o cara jogar. Então, peraí, se o Rodgers é tão bom, por que não fez esse cara jogar? E aí entram uns pontos, tudo bem, que eu já tô fugindo do assunto, né? Mas aí, então são coisas que a gente tem que ponderar. Então, assim, eu achei muito sensato tudo que o Love falou, gostei muito. E eu acho que esse é o caminho desse time. Eu falo que eu sou a torcedora iludida, né? Eu só vou desiludir na hora que a gente começar, o negócio começar a ficar ruim, mas eu tenho grandes expectativas. Não talvez para essa temporada. Eu acho que a gente tem condições de fazer um bom trabalho nessa temporada e melhorar ainda mais para a próxima. Mas eu estou na expectativa desse time, desse novo clima, e da gente seguir em frente aí, começar uma nova era, uma era de sucesso. Não, sim. Antes de conectar as falas do Love, né, com o Aaron Rodgers, né, enfim, dele ter que ficar sentado no banco aí por esse período de tempo,
Tem um detalhezinho que você falou, né, Lara, do Jordan Love, da relação que ele meio que já começou a criar com as escolhas do draft desse ano, né? Seguindo os caras no Instagram e tal, tendo já um primeiro contato, né? Eu acho, então, algo muito promissor. E uma coisa que eu achei muito legal, que, tudo bem, foi uma das escolhas, assim, que eu não gostei muito do Packers, mas eu acho que eu entendo pelo fato do porquê que o Love foi escolhido. Por causa do perfil do cara, entendeu? E eu acho que nos últimos anos o Packers ele tá primando muito pelo perfil de caras que sejam muito profissionais e que tenham um discurso, com que eu posso dizer assim, de unir o time, né, de liderança dentro da equipe muito forte, né, que são caras assim que você pode confiar neles, né, que eles vão dar tudo de si dentro do campo e eles não vão ficar falando para a galera em geral, não vão colocar ninguém debaixo do ônibus em nenhum momento, né? Então, eu acho que essa remodelação aos poucos do Packers, né, de trazer jogadores de perfil como o Love, né, nessa postura madura dele, ele foi lá e conversou, ligou pro Sean Clifford, que é o QB que vai disputar para ser reserva dele. Então eu achei muito bacana a atitude dele. Então demonstra que o Packers está procurando caras desse perfil, caras que são, vamos dizer assim, operários, que são trabalhadores, mas são muito profissionais e têm uma voz dentro do elenco muito forte.